Olá para você que nos acompanha no BNews Primeira Edição. Vamos lá para o que é notícia aqui na região de Canoinhas. Olha, tivemos mais uma reviravolta no caso da Pater Filho. Aquela operação deflagrada em 2020 que prendeu o então prefeito de Major Vieira, Auryldo Severnini, e nos anos seguintes prendeu prefeito e vice de Canoinhas, prefeito de Bela Vista do Toldo e outros vários servidores públicos envolvidos num esquema de corrupção. Pois bem, agora, a novidade é que os processos que ainda não foram julgados pela comarca de Canoinhas, cerca de metade dos processos que estavam no Tribunal de Justiça e que, por uma ordem do próprio tribunal, deveriam descer para a primeira instância, porque um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que aquela pessoa que não tinha mais foro privilegiado, quando foi detido, deveria voltar então o processo dela para a comarca, agora já entendeu de maneira diferente. O tribunal se reuniu na semana passada e então definiu que os processos seguem no Tribunal de Justiça, até para evitar esse vai e volta de processos, já que aconteceu pelo menos 3 vezes isso. Quando eles foram presos, eles tinham foro privilegiado, porque eram prefeitos, vices, e aí então foram todos os processos remetidos para o Tribunal de Justiça lá em Florianópolis. Mas aí, pouco a pouco, né, eles foram perdendo seus mandatos, um atrás do outro foram perdendo seus mandatos por meio de votação de Câmara de Vereadores ou por renúncia mesmo. E aí, então, os processos foram descendo para a primeira instância, porque eles eram cidadãos comuns, eles não eram mais donos não donos, né, mas não ocupavam mais cargos públicos, como chefes, né, no caso, prefeito, vice. Só que aí, ao longo desses 5 anos que esse processo se arrasta, que essa operação se arrasta, houve outros entendimentos, um deles do Supremo Tribunal Federal, é de que se o processo iniciou na comarca, segue na comarca. Se já está em estado avançado na comarca, deveria voltar para a comarca independente de foro. Mas aí, agora então, o Tribunal de Justiça, que a gente imagina, né, que esteja já com os processos prontos para a decisão, para a sentença, não quis protelar isso ainda mais e decidiu então manter esses processos no Tribunal de Justiça. Lembrando que são pelo menos 6 processos diferentes, pelo menos 3 deles já têm sentenças que passam de 100 anos em alguns casos, e até agora o único político preso é o Auryldo Severnini, que era prefeito de Major Vieira quando esse escândalo estourou em 2020. Os outros todos estão soltos, né, incondicional, ou recorrendo de sentenças, porque quando eles recebem a sentença da primeira instância, eles receberam 3 pelo menos, eles podem recorrer ao próprio Tribunal de Justiça, e ainda lá em Brasília, até que a sentença tenha de ser de fato cumprida. Ainda tem aqueles casos de pessoas que firmaram acordos de colaboração premiada e que reduz as penas. Muitos deles, pelo tempo que permaneceram presos, já não voltam mais para a cadeia, inclusive. Olha, a gente teve uma situação de violência na cidade de Papanduva no domingo à noite, uma situação em que uma discussão familiar terminou em crime. É que 2 pessoas foram até uma casa onde estaria um adolescente de 16 anos, com a namorada dele. E a questão ali era uma discussão sobre essa moça, né? Eles não aceitavam, a família do adolescente não aceitava o namoro dele com a moça. Aí então, eles bateram na porta dessa casa, um deles é irmão desse rapaz de 16 anos, e ele recebeu eles com um tiro, isso mesmo. Era o tio e o irmão dele que estavam ali batendo na porta para resolver aquela situação. Esse adolescente de 16 anos, então, disse depois para a polícia que eles tentaram entrar à força na casa dele, e então ele disparou uma espingarda de pressão, atingindo o seu irmão, que precisou ser levado para o hospital. Esse rapaz tem 27 anos e confirmou que após a discussão com o irmão mais novo, né, ele foi atingido pelo disparo de espingarda, mas resultou em uma lesão superficial. A polícia agora está investigando essa situação. E a gente termina com essa imagem fofinha aí de um ouriço que foi encontrado debaixo de um carro numa casa na rua Basílio Minhuc, no bairro Jardim Esperança, aqui em Canoinhas, ontem. Ele estava bem de saúde, então a polícia ambiental foi chamada, conseguiu resgatá-lo e soltou ele numa área de mata, né? E estava tudo bem com o animalzinho, graças a Deus não tinha sofrido nenhum tipo de agressão, nada disso, nenhum ferimento. Volta à noite no BNews, segunda edição, até lá.